Bom dia, pessoal. Começando o Morning Call da Blackbird, hoje dia 31 de maio, último dia do mês, e a gente tem uma notícia complicada aqui para começar já o mês seguinte com uma pulga atrás da orelha. A economia brasileira de fato teve uma retração na comparação trimestral de 0,2% no PIB. Tá? Lembrando que essa análise a gente está comparando o primeiro trimestre de 2019 contra o último trimestre de 2018. Quando a gente compara primeiro trimestre de 19 com o primeiro trimestre de 18, houve um crescimento de 0,5%. Tá? Então é importante entender quais são as bases de comparação, mas ainda assim é um dado que desde 2016 não acontece, né? O PIB retraindo na análise trimestre contra próximo trimestre. Então isso deve pressionar um pouco a política brasileira, tá? Deve colocar um pouco mais de pressão no Congresso para aprovação da reforma da Previdência e inclusive a agenda do Banco Central também vai ficar um pouco pressionada para liberar estímulos para a economia e assim poder ter um desenvolvimento maior nos próximos meses, trimestres e etc. O que a gente tem observado nesse sentido? O Banco Central já vem sendo bastante controlado com a política de juros, uma vez que a gente já está nos juros de mínima histórica no país. A agenda do Banco Central está muito mais direcionada para as micro-reformas do que para cortes em taxa de juros, uma vez que a inflação não está em níveis dignos de novos cortes. Então, haverá uma pressão política aí para o Banco Central e é importante a gente ver como que a turma do Roberto Campos vai reagir. Tá? Então, um foco bastante grande para os dizeres do Roberto Campos no próximo trimestre. O que a gente tem visto também que atrapalhou o PIB nesse último trimestre foi a questão da mineração. O evento de Brumadinho sim fez bastante preço, atrapalhou a produção de minério e isso consequentemente por ter um peso e uma relevância muito grande na produção do nosso PIB impactou negativamente. Ainda no cenário nacional, o STF adiou para a próxima semana a decisão sobre as privatizações. Lembrando que a Petrobras é uma companhia que está com um plano de desinvestimento, né? Então tirar aquelas outras empresas que não são o coração dela e vendê-las, né, para o mercado para ser uma companhia mais leve, mais enxuta. Só que o STF embargou esse tipo de movimento, dizendo que precisa de uma aprovação do legislativo para se vender ativos de estatais. Então esse travamento é negativo para a companhia. Tá? E a decisão sobre esse tema ficou para a próxima semana, levantando mais luzes amarelas sobre o tema. O governo anda discutindo também a autorização para saques do FGTS, assim como aconteceu no governo Temer. É uma forma de gerar um estímulo para a economia, seria aí um cano de escape rápido para tentar se produzir PIB através de consumo, e se de fato isso acontecer, se de fato o governo permitir saques do FGTS novamente, os primeiros beneficiados com esse movimento são as empresas de consumo. Tá? De novo, essa é a primeira derivada de quando a família tem um dinheiro na mão, o primeiro lugar é o consumo rápido, que a gente chama de consumo discricionário. Então tem diversas companhias bem colocadas para poder se beneficiar desse movimento, e aí a gente pode falar um pouco de vestuário, consumos com ticket não tão alto, e depois o movimento começa a vir para a linha branca e etc, se esse consumo já tem um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de perspectiva, depois bens de capitais, imóveis e etc. Mas lembrando que então essa questão do FGTS pode influenciar diretamente as empresas de consumo, tendo aí um potencial para quem está atento no mercado de se beneficiar desse movimento. No cenário internacional, o presidente americano Donald Trump não podia deixar barato a relação do México, já está se beneficiando das tarifas que os Estados Unidos colocou na China. Então, o Trump já anunciou que o México pode ser tarifado também em suas exportações para os Estados Unidos se ele não controlar
o nível dos imigrantes que vêm indo para território americano. Um tema que não tem nada a ver um com o outro, né? Tarifar produtos quando você tem um movimento de imigração para um país, mas o Trump vem aproveitando todas as armas, todas as ferramentas de alavancagem que ele tem para melhorar as negociações que ele julga importantes para o país. Então o México começa a ser pressionado nesse sentido, e aí acho que tem algumas cenas dos próximos capítulos para a gente aguardar para ter algum tipo de definição, mas começa aí uma nova discussão comercial com o México, comercial e imigratória. Atividade da China mais pressionada, as tensões comerciais têm feito um movimento de exportação da China baixar bastante, e os dados também de atividade manufatureira, que é o PMI da China, em maio veio bem abaixo da expectativa e já mostrando sinais de contração, tá? Esse indicador foi de 49,4%, que foi abaixo dos 50,1% de abril, e isso significa o quê? Quando esse indicador está abaixo de 50, ele significa contração. Então a gente vê o indicador de manufatura da China contraindo, tá? Isso deve gerar o quê? Uma desaceleração no processo econômico chinês, leva o governo chinês a acelerar uma ênfase no monetário. Quer dizer, tenho menor atividade na China, a tendência é que eu tenha uma política monetária um pouco mais frouxa para sustentar crescimento. Então a gente está vendo a China desenhar nessa desaceleração global uma política monetária um pouquinho mais frouxa para gerar estímulo e de fato continuar o crescimento de PIB chinês. Esse movimento aconteceu já no quantitative easing em Estados Unidos e Europa anteriormente. A gente viu na Argentina também a greve geral com um custo, segundo o ministro da Fazenda, de praticamente $1 bilhão de impacto. Ontem parou tudo na Argentina, escolas, órgãos públicos e etc. Foi uma greve muito grande, com impactos relevantes, e isso pressiona muito o Macri para as eleições. Na contramão da corrida eleitoral, a gente tem a Kirchner, que é a concorrente a voltar ao cargo de presidente da Argentina. É uma política diferente do Macri, que tem um liberalismo maior, e essa greve não ajuda o capital político do Macri para essa corrida eleitoral. O que a gente tem que monitorar agora, esse final de semana e começo do próximo mês? As falas do pessoal do Fed, tá? Principalmente com relação à inflação nos Estados Unidos. Esse é o grande ponto de observação que a gente tem que ter, como está reagindo a inflação nos Estados Unidos, porque isso vai ser o primeiro driver para como vai ser a política monetária lá. E se a inflação colocar a cara de fora, a gente deve ter o Fed corrigindo taxa de juros para cima e uma natural fuga de capital de emergentes para Estados Unidos por taxas mais altas. E em Estados Unidos prefere o ativo seguro do que o ativo de risco. Então, observar bastante inflação em Estados Unidos, como ela se desenvolve. E aqui, de novo, a gente em compasso de espera da reforma da Previdência. Eu fico por aqui. Desculpa, notícia importante também na parte das empresas. Foi anunciada uma possível fusão entre Marfrig e BRF. Super importante essa notícia, é relevante para as duas companhias, há um ganho de sinergia possível entre as duas. Essa companhia nova, resultante dessa fusão, traria para os detentores de ações de BRF 85% do capital da nova companhia e os detentores de ações da Marfrig 15%. Essa nova companhia teria um nível de endividamento muito mais baixo do que os atuais de BRF, que é a grande dificuldade da companhia hoje, é uma alavancagem alta, um nível de endividamento alto. E nessa fusão, esses indicadores melhorariam bastante. A princípio, ainda que a gente não tenha muita informação sobre isso, o impacto é de neutro para positivo. Tá? Inclusive, a gente conversou com investidores durante essa semana sobre uma alocação em BRF, principalmente via opções para pegar uma distorção de mercado que a gente tinha. A tendência é se beneficiar bastante com essa notícia. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, mas a nova companhia negociaria em torno de 7 vezes EV/EBITDA, tá? 9 vezes de BRF, 5 vezes e meia
de Marfrig. É um preço que aparentemente é justo, porém tem que ver um pouquinho do resultado de quais seriam os ganhos de sinergia entre as duas empresas e etc. Mas a princípio neutro para positivo para as duas. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Um abraço a todos, bom dia, uma ótima virada de mês.